Pinheiral, 16 de agosto de 2021, 46ª sessão ordinária do segundo período legislativo da primeira sessão legislativa ordinária da 7ª legislatura. Solicito ao senhor secretário que faça chamada nominal dos senhores vereadores para efeito de quórum regimental. Marco Antônio Pereira, Jordácio Elias Mendonça, Demóstenes José Nunes Paulino, Luiz Carlos da Silva, Mário Arthur Franco Garcia, Carina Valim Pires, Leonardo Sergino Cabral, Leonardo Francisco de Barros, José Augusto dos Santos Cardoso. Havendo quórum regimental, declaro instalados os trabalhos e coloco em discussão a ata da 45ª sessão ordinária realizada no dia 10 de agosto de 2021. Não sendo a ata retificada nem impugnada, declaro aprovado e determino o senhor secretário que lê o expediente. Projeto de lei número 53, de 16 de agosto de 2021. Ementa. Autoriza o prefeito municipal a colocar o nome da estrada da Cameleira, a estrada acessada pela Vale dos Tucanos, localizada a 100 metros da rodovia Benjamin Constant, no quilômetro 1, no município de Pinheiral, e determina outras providências. Justificativa. A presente proposição visa nomear a estrada acessada pelo Vale dos Tucanos, localizada a 100 metros da rodovia Benjamin Constant, no quilômetro 1, neste município, proporcionando uma correta identificação dos moradores que ali vierem a residir, bem como maior acesso aos serviços públicos e o recebimento de correspondências. Sabemos a importância de ter uma correta e fácil identificação do imóvel na atualidade, pois além do serviço, muitas pessoas adquirem produtos por meio da rede mundial de computadores, a internet, recebendo os produtos em sua residência. O nome da estrada em comento foi escolhido pelos próprios moradores próximos da estrada, que já está sendo nomeada no presente projeto de lei e prestigia uma árvore que é característica e prevalente às margens da referida estrada. Por considerar legal e uma justa homenagem, espero a aprovação do competente projeto de lei. Vereador Jordácio Elias Mendonça. Projeto de Decreto Legislativo número 007/2021. Ementa. Concede o título de cidadão honorário pinheiralense ao senhor Enilson Alves de Oliveira. Justificativa. O senhor Enilson Alves de Oliveira é notório cidadão pinheiralense com diversas participações em ação em prol do município de Pinheiral, com destaque para sua atuação como professor de ginástica de trampolim na cidade de Pinheiral, estado do Rio de Janeiro. Com efeito, cabe destacar algumas informações acerca da vida pessoal e profissional do homenageado. Vejamos. O homenageado inaugurou a Academia de Ginástica de Trampolim Vida Ativa em março de 2012 no município de Pinheiral. Em 2013, participou do campeonato oficial no Campeonato Estadual de Ginástica de Trampolim, promovido pela Federal de Ginástica do Estado do Rio de Janeiro, conquistando 37 medalhas, sendo essas de ouro, prata e bronze, e também um troféu de terceiro lugar por equipe no mesmo ano que participou. Ainda no mesmo campeonato, em Itabira, Minas Gerais, onde também conquistou 4 medalhas e teve um dos seus atletas convocados pela Seleção Brasileira de Ginástica de Trampolim na categoria World Age Up Competition. Ainda em 2014, 15, 16 e 17, voltou a participar com seus atletas pinheiralenses, compostos de crianças e adolescentes, de diversos outros campeonatos, tanto no estado do Rio de Janeiro como em outros estados da federação, sempre conquistando diversos títulos e medalhas, e além de representar Pinheiral em todos estes lugares, corroborando para que o município seja honrado e conhecido. Ainda tem tirado várias crianças e adolescentes das ruas e as treinando e preparado para serem atletas e vencedoras da vida no esporte. Em 2019, participaram do Campeonato Sul-Americano na cidade de Paipa, na Colômbia, onde conquistamos 15 medalhas nos aparelhos mini trampolim, trampolim individual e trampolim sincronizado. Trata-se de pessoa de boa índole, que sempre labutou por melhorias na área do esporte e de boa e regular formação da saúde do município. Vereadora Carina Valim Pires de Oliveira.
Indicação 202 de 2021. Luiz Carlos da Silva, vereador com assento nessa colenda casa, no uso das prerrogativas que lhe cabem, indica ao excelentíssimo senhor prefeito, conjuntamente à Secretaria Municipal de Planejamento, Gestão Estratégica e Obras, que seja promovida a instalação de guarda-reios em ponto estratégico da rodovia Benjamin Constant, bem como providencia cerca da devida sinalização de trânsito no local. Justificativa. A presente proposição tem por finalidade minorar os riscos de acidentes na região, tendo em vista ser a rodovia Benjamin Constant uma importante via de ligação do município de Pinheiral. Dentre outros, a localidade carece urgentemente da instalação de um guarda-reios, por se tratar de uma via estreita e com muitas residências à sua margem. Outro grande motivo que deixa corresponde à precariedade da sinalização local, haja vista que na extensão da rodovia a sinalização é muito deficiente, de forma que em alguns trechos, como as mediações dos bairros quilômetros 5, 7, tal sinalização chega a ser praticamente inexistente. Destarte, não obstante a importância da rodovia Benjamin Constant, que liga o município de Pinheiral ao distrito de Arrozal, no município de Piraí, a via carece de solicitadas sinalizações, além da construção dos guarda-reios, como forma de garantir o adequado tráfego de veículos no local, especialmente em horário noturno, ressalvando a indispensável necessidade de conferir condições favoráveis ao trânsito para prevenção de acidentes nesta região conhecida por suas curvas sinuosas e perigosas. Sala de Sessões, 16 de agosto de 2021, vereador Luiz Carlos da Silva. Indicação 203 de 2021. Marco Antônio Pereira, vereador com assento nessa colenda casa, no uso das prerrogativas que lhe cabem, indica ao excelentíssimo senhor prefeito, conjuntamente à Secretaria Municipal de Serviços Públicos, que seja realizado com urgência reparos no vazamento da rede de esgoto, identificada no início da rua Euclides Vicentini, no bairro Três Poços. Justificativa. Sabemos que a demanda que envolve vazamento de rede de esgoto configura questão de saúde pública e devem ser solucionados com a maior brevidade possível. Lamentavelmente, tal situação corresponde à difícil realidade enfrentada pelos moradores da rua Euclides Vicentini, uma vez que no início da via temos a evidência de um verdadeiro esgoto a céu aberto. Desta forma, é imperioso que o Poder Executivo, através da Secretaria Municipal de Serviços Públicos, promova os reparos necessários a fim de sanar o vazamento e preservar a saúde desta população que se encontra expostas a inúmeros riscos de doenças pelo contato quase direto com tamanha sujeira. Sala de Sessões, 16 de agosto de 2021, vereador Marco Antônio Pereira. Indicação 204 de 2021. Mário Arthur Franco Garcia, vereador com assento nessa colenda casa, no uso das prerrogativas que lhe cabem, indica ao excelentíssimo senhor prefeito que, conjuntamente à Secretaria Municipal de Serviços Públicos, seja promovida a poda dos galhos da árvore situada na rua Antônio Francisco Rodrigues, na altura do número 62, no bairro Centro. Justificativa. A presente indicação tem como objetivo promover melhores condições de limpeza e organização na rua Antônio Francisco Rodrigues, no bairro Centro. Nota-se que na localidade, em frente ao número 62, os galhos de árvores crescem desordenadamente pela beira da pista, os quais estão se emaranhando, causando problemas à população local. Portanto, cabe ao Poder Executivo promover a devida poda de galhos da localidade, tornando-se imprescindível a realização do aludido serviço de limpeza e podagem, a fim de melhorar o estado de conservação da via, preservar a boa aparência ao local, bem como proteger os moradores da exposição de eventuais acidentes. Sala de Sessões, 16 de agosto de 2021, vereador Mário Arthur Franco Garcia. Requerimento 66 de 2021. José Augusto dos Santos Cardoso, vereador com assento nessa colenda casa, no uso das prerrogativas que lhe cabem, requer à mesa diretora, ouvido o douto plenário, que seja enviada correspondência legislativa ao comandante do 22º Batalhão Polícia Militar de Volta Redonda, senhor tenente do Bombeiro, me perdoe, coronel André Luiz Carvalho de Nascimento, ao secretário de Estado de Defesa Civil e comandante do Corpo de Bombeiro,
senhor Coronel Leandro Monteiro e ao excelentíssimo governador do Estado do Rio de Janeiro, senhor Cláudio Castro, solicitando que seja viabilizada a instalação de um posto avançado do Corpo de Bombeiro no município de Pinheiral. Justificativa. O Corpo de Bombeiro corresponde ao importantíssimo órgão composto por equipes de resgate treinada extensivamente, desempenhando, além do combate a incêndios, busca e salvamento, socorro de emergência em via pública, socorro florestal e meio ambiente, remoção de cadáveres, salvamento marítimos, transporte interhospitalar de pacientes, prevenção de sinistro e apoio a ações de defesa civil. Apesar de terem sido inicialmente construídos com a função de combate a incêndios, as funções do bombeiro alargam-se para quase todas as áreas de proteção civil, sendo de grande interesse da população local a instalação de um posto avançado da insigne instituição em nosso município. Cumpre registrar que já há muito tempo incide sobre os contribuintes deste município a cobrança da taxa de incêndio, o que já foi objeto, inclusive, de questionamentos por colegas parlamentares, que protocolou nessa casa reiteradas proposições buscando a suspensão da referida cobrança, uma vez que a distância do destacamento do Corpo de Bombeiro mais próximo é considerável, e o período de deslocamento certamente é capaz de comprometer o salvamento ou socorro efetivo no caso de algumas intercorrências. Assim, mediante a adoção do presente requerimento, é possível sanar a inviabilidade atual da cobrança da taxa, bem como conferir à população significativo amparo, haja vista que os atendimentos serão realizados com maior brevidade, dispensando a necessidade de grande deslocamento, como ocorre atualmente, conferindo desta forma a tranquilidade e segurança de um atendimento rápido e preciso. Câmara Municipal de Pinheiral, 16 de agosto de 2021, vereador José Augusto dos Santos Cardoso. Em discussão, requerimento. Senhor presidente, pela ordem, gostaria de pedir o apoio desta colenda Casa de Leis para aprovação desse requerimento, onde solicitamos um posto avançado do Corpo de Bombeiros em nossa cidade. Tendo em vista que me reuni na semana passada com o Major Anderson, subcomandante do 22º GBM de Volta Redonda, analisando o primeiro pedido nosso feito, que era a respeito de um destacamento, e pelo tamanho da nossa cidade, segundo estudos técnicos, há uma viabilidade para implantarmos um posto avançado do Corpo de Bombeiros. Então, motivo esse pelo qual que nós fizemos um novo requerimento, estamos pedindo aqui o apoio dessa Casa de Lei, sempre muito atuante. Também, após esse procedimento, nós iremos encaminhar uma cópia ao deputado Gustavo Tutuca, que juntamente ao Corpo de Bombeiros, aqui no sul do estado, é uma pessoa que vem articulando várias ações, inclusive lá em Piraí, recentemente, ele conseguiu tirar o grupamento do Corpo de Bombeiros lá de Lages, na represa, e está trazendo agora para o centro de Piraí. Então, é um parceiro do município, um parceiro do governo municipal e também pode acampar nessa reivindicação que tanto almeja a nossa cidade. Então, o motivo é esse que a gente encaminha para o Tenente-Coronel André Luiz, comandante do 22º GBM, para o nosso governador e também Cláudio Castro, e também para o comandante-geral do Corpo de Bombeiros e da Defesa Civil, Leandro Monteiro. Então, peço aí o apoio dos colegas para que a cidade possa ser contemplada com esse posto avançado do Corpo de Bombeiros, senhor presidente. Continua a discussão, requerimento. Quero aqui parabenizar o vereador Cardoso Gugu, porque é um requerimento de grande importância para a nossa cidade. Até porque, às vezes, acontece algum acidente aqui, até que chegue o Corpo de Bombeiro para fazer o primeiro atendimento aqui, leva tempo. Então, assim, quero parabenizar e, com certeza, os amigos aqui conhecem bem a necessidade e, com certeza, vai ser bem votado. Continua a discussão, requerimento. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado por 8 votos a 0. Requerimento número 67 de 2021. José Augusto dos Santos Cardoso, vereador com assento nessa Casa Legislativa, em consonância com as prerrogativas que lhes são inerentes,
requer à mesa diretora desta colenda casa, ouvido o douto plenário, que seja enviada correspondência legislativa ao Poder Executivo Municipal, requerendo que seja encaminhada a esta Câmara cópia de inteiro teor do atual contrato de concessão da linha de ônibus municipal, celebrado com a empresa Bem-TV Transporte e Turismo Limitado, no qual concede de forma provisória e precária o serviço de transporte público coletivo de passageiros no município de Pinheiral. Cumpre ressaltar que tal pretensão deverá ser cumprida no prazo de 15 dias. Isso nos moldes do artigo 13, parágrafo 2º e artigo 44, inciso 13, ambos na Lei Orgânica Municipal, com a devida observância do artigo 50, parágrafo 2º da Constituição Federal. Justificativa. O presente requerimento tem como objetivo avaliar o cálculo da passagem da atual linha de ônibus municipal, considerando o interesse de toda a população na prerrogativa do Parlamento Municipal, que se baseia na necessidade de esclarecer os critérios utilizados para a atribuição de tal tarifa, avaliada pela população como alta e desproporcional. Considera-se que os bairros do município de Pinheiral são territorialmente próximos, de modo que seu deslocamento não justifica o valor de tal passagem, especialmente em comparação a municípios próximos, como Volta Redonda e Barra Mansa, que têm distância maior, consegue aplicar tarifa proporcionalmente inferior. Assim, a celebração do respectivo contrato envolve o interesse de toda a população, de forma que a aludida solicitação encontra-se plenamente justificada sob a perspectiva de que tanto esta Casa Legislativa quanto o Poder Executivo devam ansiar por uma administração transparente e execução de um serviço de transporte coletivo de qualidade e com preço justo. Câmara Municipal de Pinheiral, 16 de agosto de 2021, vereador José Augusto dos Santos Cardoso. Em discussão, o requerimento. Senhor presidente, gostaria de pedir uma atenção especial de todos os colegas em relação a esse requerimento da linha municipal da empresa Bem-TV. Na verdade, é a empresa maquiada, né? Aviação Pinheiral, que quando faz a linha municipal tem a nomenclatura de Bem-TV, né? Foi uma jogada aí que eles fizeram na época do certame licitatório para conseguir a concessão dessa linha. Tanto que o dono da Bem-TV é o filho é o Gustavinho, que é filho do Gustavão da Aviação Pinheiral. E o que me espanta em relação a esse procedimento, senhor presidente, é que a Câmara de Vereadores, todos os vereadores andam tomando pancada aí pela rua, pelas redes sociais, como os culpados em relação ao transporte público municipal. Em tese, sim, porque cabe à Câmara fiscalizar, né, os horários, a circulação dos ônibus, o cumprimento do contrato. Nós chegamos agora nessa atual legislatura, então nada mais justo que pedirmos esse contrato de concessão. Eu não vou nem questionar o procedimento licitatório lá atrás, que aí envolve secretário, envolve aí uns certames obscuros, que eu não vou me atentar nesse momento. É um tema para um outro debate aqui e trazer luz à população, que a culpa de ter ganho a linha Bem-TV é do próprio sistema, que, por cargas d'água, tentaram emplacar uma outra empresa. Mas eu não vou debater isso não, porque não é tema aqui do requerimento, a gente não pode fugir do assunto, mas usarei a tribuna em uma outra oportunidade. Então, senhor presidente, o motivo é pedir a cópia do contrato de concessão para realizarmos um estudo técnico, cobrar as planilhas, no caso de fiscalização por parte da Diretoria de Trânsito e Transporte, que eu acredito que não fiscalizam o horário, o funcionamento, e se porventura isso está rezando quando foi feito o processo licitatório, todos os trâmites, para nós discutirmos a questão do valor. É inadmissível, senhor presidente, vereadores, que Pinheiral tenha o recorde negativo de ter a passagem municipal mais cara do que Volta Redonda e do que Barra Mansa. Só que a responsabilidade pelo aumento, população de Pinheiral que nos assiste, público presente, vereadores, é do prefeito Edinardo Barbosa. Foi o prefeito Edinardo Barbosa que a população confiou,
que deu aí mais de 65% dos votos, que com uma canetada aumentou para R$ 4,50 o valor da linha municipal. Eu acredito, tenho a convicção, que o prefeito não fez isso só meramente por aumentar, mas sim porque alguma cláusula do contrato de concessão prevê isso. Quero acreditar nisso. Então, por isso que nós estamos pedindo. Mas se prevê isso, a culpa foi do certame licitatório também lá atrás, que foi prever um aumento. Nós estamos em pandemia, esse aumento foi uma facada na população, principalmente nós vereadores, que entramos no recesso, esse recesso absurdo, e aí fomos pegos de surpresa com o aumento, senhor líder de governo. Nós tomamos conhecimento através das redes sociais. Isso é um desrespeito com essa Casa de Leis. Então, não quero cometer injustiça aqui com o prefeito Ednardo. Quero acreditar e tenho a convicção que o contrato diz isso. Então, primeiro eu quero ter o contrato em mãos. Depois nós vamos atrás do procedimento licitatório da linha municipal. O que não pode é a população sofrer e os vereadores apanharem com a culpa do preço da passagem, que quem deu aumento foi o prefeito Ednardo Barbosa, com uma canetada no decreto. Cardoso Gugu aqui não está se colocando como oposição. Eu estou esclarecendo os fatos. Agora, cabe nós, vereadores, fiscalizarmos e, dentro da lei, buscarmos mecanismos legais para, sim, conferir uma população digna de acordo com o IPK, Índice de Quilômetro Percorrido, entre os bairros, que de um bairro ao outro, a maioria não passa de 4 quilômetros. Então, senhor presidente, o motivo é esse, para trazer luz a essa Casa de Leis, esse contrato dessa péssima prestação de transporte público por parte da BEM-TV. Então, esclarecendo, o aumento foi concedido para R$ 4,50 pelo nosso prefeito Ednardo Barbosa. O aumento não passou pela Câmara de Vereadores, é bom deixar isso aqui bem claro. E a nossa parte, enquanto vereador, e lutar pela melhoria do transporte público, senhor presidente, nós vamos fazer. Porque aqui a gente não tem rabo preso nenhum com o empresário do transporte público. Então, é uma resposta que essa Casa de Leis está dando hoje em relação a essa cópia, para aí sim a gente pegar, estudar junto com os vereadores e buscar alternativa, porque do jeito que está é inadmissível, porventura, nós concordarmos com esse aumento, que porventura foi no apagar das luzes, senhor presidente. Então, deixo aqui o meu repúdio, mais uma vez, à aviação BEM-TV e principalmente ao aumento concedido pelo senhor Ednardo Barbosa, que poderia ter dividido a responsabilidade, conversado com os vereadores, independente de prever ou não. Então, estou esclarecendo os fatos e buscando, dentro da lei aqui, a gente, mecanismos legais para reverter esse quadro, porque a população não aguenta mais sofrer, senhor presidente. Continua a discussão, requerimento. Pela ordem, presidente. Quero parabenizar o vereador Cardoso Gugu por essa indicação, por esse requerimento, mas também quero ressaltar, o vereador, que além do preço, a gente tem recebido muita reclamação, principalmente dos moradores da área rural, com relação à demora do ônibus. Morador relatando até que tem ficado mais de 2 horas no ponto. Antigamente a gente tinha 2 ônibus fazendo a linha, segundo os moradores, agora a gente só tem 1 ônibus fazendo essa linha. Então é importante a gente conferir no contrato também o que o contrato diz com relação à quantidade de ônibus e também com relação ao horário que tem que ser cumprido pela empresa. Só gostaria de registrar esse ponto também. Continua a discussão, requerimento. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado por 8 votos a 0. Requerimento número 68 de 2021. Luiz Carlos da Silva, vereador com assento nessa colenda casa, no uso das prerrogativas que lhe são inerentes, requer à mesa diretora, ouvido o douto plenário, que seja enviada correspondência legislativa ao Departamento de Estradas e Rodagem, DRRJ, solicitando que seja viabilizada a instalação de um guarda-reios em pontos estratégicos da rodovia RJ 141, via que liga o município de Pinheiral ao distrito de Vargem Alegre, município de Barra do Piraí. Justificativa. A rodovia RJ 141, situada na extensão do município de Pinheiral, divisa com o distrito de Vargem Alegre, corresponde a uma via de acesso de extrema importância à população que reside e trafega por Pinheiral. Todavia, nota-se que a localidade encontra-se carente de alguns serviços aptos a trazer mais segurança no trânsito da região,
como é o caso do guarda-reios, instrumentos aptos a viabilizar melhores condições de trânsito e especialmente proteger a população residente às suas margens. Os moradores daquela região relatam que muitos carros ainda trafegam com excesso de velocidade, o que gera uma grande preocupação com o acidente, em especial ao risco de tombamentos de veículos para dentro de suas residências. Desta forma, se faz necessária a instalação de guarda-reios em pontos estratégicos dessa rodovia, a fim de atenuar o risco de tombamentos, atropelamentos e acidentes em geral, de forma que as moradias locais se tornem mais preservadas. Câmara Municipal de Pinheiral, 16 de agosto de 2021, vereador Luiz Carlos da Silva. Em discussão o requerimento. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado por 8 votos a 0. Não havendo matéria para o grande expediente, passarão para a ordem do dia. Parecer da Comissão Legislação, Justiça e Redação Final. Parecer. Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Referência. Projeto de Lei número 49 de 2021. Relator. Luiz Carlos da Silva. Relatório. Veio a esta comissão para parecer e análise o projeto de lei número 49 de 2021, de autoria da vereadora Carina Valim Pires de Oliveira, que autoriza o Poder Executivo Municipal a realizar o desmembramento do bairro Pôr do Sol, empreendimento Vale do Café, no perímetro cuja localização estende-se da Avenida Newton Pena Botelho, número 1083, até as proximidades do número 2000 e denominá-lo bairro Vale do Café e dar outras providências. É o relatório. Ato contínuo, fundamentado no inciso 3º do artigo 69 do Regimento Interno, o presidente dessa comissão vai proferir o parecer. Voto do relator. Analisando o projeto em questão, verificamos que o mesmo versa sobre o desmembramento do bairro Pôr do Sol, empreendimento Vale do Café, no perímetro cuja localização estende-se na Avenida Newton Pena Botelho, número 1083 até as proximidades do número 2000 e denominá-lo de bairro Vale do Café. Tal proposta justifica-se tendo em vista a situação consolidada do local, garantindo às famílias ali residentes a possibilidade de usufruir do pleno direito de propriedade e todos os direitos que lhes são inerentes. O artigo 30 da Constituição Federal confere competência aos municípios para promover, no que couber, adequado ordenamento territorial. Artigo 30. Compete aos municípios promover, no que couber, adequado ordenamento territorial, mediante planejamento e controle de uso do parcelamento e da ocupação do solo urbano. Já a Lei Orgânica Municipal de Pinheiral disciplina a matéria nos artigos 86 a 90. Ato contínuo. O parcelamento do solo urbano é regido pela Lei Federal número 6.766, de 19 de dezembro de 1979, que estabelece em seu artigo 2º que o parcelamento do solo urbano poderá ser feito mediante loteamento ou desmembramento, observadas as disposições desta lei e das legislações estaduais e municipais pertinentes. No parágrafo 3º, define gleba como sendo o terreno que não foi objeto de parcelamento aprovado ou regularizado em cartório. No município de Pinheiral, a Lei 793 de 2014 dispõe sobre o zoneamento, parcelamento, empreendimento, uso e ocupação do solo do município de Pinheiral e trata de outras providências. No caso em tela, o referido projeto pretende obter autorização para desmembrar o bairro Pôr do Sol, cuja localização estende da Avenida Newton Pena Botelho, número 1083, até as proximidades do número 2000 e denominá-lo bairro Vale do Café e, por conseguinte, promover o crescimento urbano e social da localidade e contribuir para o bem-estar dos moradores. O artigo 1º, parágrafo único do Estatuto das Cidades dispõe que, parágrafo único, para todos os efeitos, esta lei denominada Estatuto da Cidade estabelece normas de ordem pública e interesse social que regulam o uso da propriedade urbana em prol do bem-estar coletivo, da segurança e do bem-estar do cidadão, bem como do equilíbrio ambiental. Nesta linha, tem-se que, cumpridos os pressupostos objetivos evocados em lei
impõe-se que o projeto prospere em sua totalidade. Desta forma, o voto por sua aprovação. Relator, Luiz Carlos da Silva. Parecer da comissão. A comissão acompanha o parecer do relator. Câmara Municipal de Pinheiral, 16 de agosto de 2021. Em discussão, o parecer. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado por 8 votos a 0. Parecer da Comissão de Finanças e Orçamento. Parecer. Comissão Finanças e Orçamento. Referência. Projeto de Lei número 49 de 2021. Relator, Leonardo Francisco de Barros. Relatório. Veio a esta comissão para parecer e análise o projeto de lei número 49 de 2021, de autoria da vereadora Carina Valim Pires de Oliveira, que autoriza o Poder Executivo Municipal a realizar o desmembramento do bairro Pôr do Sol, empreendimento Vale do Café, no perímetro cuja localidade estende-se da Avenida Newton Pena Botelho, número 1083, até as proximidades do número 2000, e denominá-lo bairro Vale do Café e dar outras providências. É o relatório. Ato contínuo, fundamentado no inciso 3º do artigo 69 do Regimento Interno, o presidente dessa comissão vai proferir o parecer. Voto do relator. Analisando o projeto em questão, averigo que esse se acha amplamente justificado e em perfeita harmonia com o ordenamento jurídico, devendo, a meu sentir, ser aprovado pelo soberano plenário. Relator, Leonardo Francisco de Barros. Parecer da comissão. A comissão concorda com o voto do relator. Câmara Municipal de Pinheiral, 16 de agosto de 2021. Em discussão, o parecer. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado por 8 votos a 0. Parecer da Comissão de Obras e Serviços Públicos. Parecer. Comissão de Obras e Serviços Públicos. Referência. Projeto de Lei número 49 de 2021. Relator, Carina Valim Pires de Oliveira. Relatório. Veio a esta comissão para parecer e análise o projeto de lei número 49 de 2021, de autoria da vereadora Carina Valim Pires de Oliveira, que autoriza o Poder Executivo Municipal a realizar desmembramento do bairro Pôr do Sol, empreendimento Vale do Café, no perímetro cuja localização estende-se na Avenida Newton Pena Botelho, número 1083, até as proximidades do número 2000, e denominá-lo bairro Vale do Café e dar outras providências. O presidente desta comissão, amparado no artigo 69, inciso 3º do Regimento Interno, irá prolatar o devido parecer. Voto do relator. Compondo comentários ao caso vertente, conclui-se que o projeto está em perfeita consonância com o ordenamento jurídico vigente, sendo assim, oriento no sentido da aprovação da proposta em apreço. Relator, Carina Valim Pires. Parecer da comissão. A comissão acompanha o voto do ilustre relator. Câmara Municipal de Pinheiral, 16 de agosto de 2021. Em discussão, o parecer. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado por 8 votos a 0. Em primeira discussão e votação, o projeto de lei número 49 de 2021, de autoria da vereadora Carina Valim Pires de Oliveira, que autoriza o Poder Executivo Municipal a realizar desmembramento do bairro Pôr do Sol, empreendimento Vale do Café, no perímetro cuja localização estende-se da Avenida Newton Pena Botelho, número 1083, até as proximidades do número 2000 e denomina-lo de bairro Vale do Café e da outras providências. Em discussão. Em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado por 8 votos a 0. Não havendo mais matéria para a ordem do dia, declaro encerrada a sessão e convoco os senhores vereadores para a 47ª sessão ordinária, a ser realizada dia 17 de agosto de 2021, às 18 horas. Uma boa noite a todos.